Fala galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui no canal, o maior brasileiro do mundo. Meu nome é Marcos Vinícius e seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, sobre o time que o nosso Peixão vai enfrentar. Por incrível que pareça, teve tantos times, jamais desmerecendo nenhum deles, né? Mas teve tantos times que a gente poderia ter enfrentado, a gente vai enfrentar algum time que está na primeira divisão, que subiu ano passado para a primeira divisão, subiu esse ano para a primeira divisão, né? Na verdade, ele conseguiu acesso ano passado. Subiu para a primeira divisão e queria falar nesse vídeo sobre como que está o Coritiba. Como que está a campanha do Coritiba, como que o Coritiba está vindo através dos campeonatos estaduais. Eu sempre falo que o campeonato estadual ele serve para mostrar como que o time ele vai se comportar ao longo do ano, nas principais competições nacionais e internacionais. Isso serve mais para nós, santistas, né? Campeonato Paulista ele apenas mostrou, jogou na nossa cara, estampou na nossa cara, né? A real situação do Santos. Tanto é que se o Santos tivesse ido bem no Campeonato Paulista, talvez não teríamos tido tantos reforços assim como tivemos nessas últimas semanas, como o Rueda e a direção do Santos acabou contratando. Mas o bom do Campeonato Paulista, o bom do estadual, dos campeonatos estaduais é para mostrar como que o time está se comportando, como que o time vai se comportar nas principais competições nacionais e internacionais do ano. Se o time foi bem no campeonato estadual, não que o campeonato estadual seja um parâmetro para saber se o time vai ganhar tudo ou vai perder tudo, mas, por exemplo, nós cientistas a gente sabe. Se a gente sofreu para ganhar no Paulistão, imagina nos campeonatos no Brasileirão, onde o nível técnico, o nível de qualidade é muito mais alto, e na Copa do Brasil a mesma coisa, e na Sul-Americana, que vai ser um campeonato internacional, né? Um campeonato mais importante aí para nós que talvez a gente venha enfrentar. Talvez, eu não sei, né? Alguns acham que a Copa do Brasil é mais importante, outros acham que a Sul-Americana é mais importante. Então, comente aí, faz um favor para mim, comente aí na parte de comentários o que você acha mais importante, se é a Sul-Americana ou é a Copa do Brasil, para o nosso Peixão conquistar, para brigar pelo título. Mas enfim, vamos falar sobre o Curitiba. Como que o Curitiba está? O Curitiba atualmente está, para falar a verdade, eu estou gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, às 9h20, na quarta-feira do dia 30, e especificamente o Curitiba está jogando hoje, a final, contra o Maringá, e vai perdendo de 1-0. Mas eu gostaria de falar sobre a campanha do Curitiba. Quem é esse Curitiba que nós iremos enfrentar? Então, na verdade, o Curitiba ele conseguiu acesso para a Série A no ano passado, ele conseguiu se classificar e conseguiu acesso para a Série A do ano passado, para a Série A deste ano. E o Curitiba ele vem fazendo uma campanha boa. Ele, em 11 jogos que ele teve no Campeonato Paranaense, ele ganhou 6, empatou 3 e perdeu 2. Ele teve uma porcentagem de 63,6%. Ele terminou como segunda melhor campanha. A primeira campanha que quem teve foi o Operário, o segundo foi o Curitiba e o terceiro foi o Atlético Paranaense. Claro que não dá para medir o nível técnico do Campeonato Paranaense para o Campeonato Paulista. Todos nós sabemos que o Campeonato Paulista é um campeonato mais difícil que tem do Brasil, o campeonato estadual mais difícil que tem no Brasil. E eu acho que é só no Brasil que tem campeonato estadual, né? Mas não dá para competir, não dá para colocar na balança qual é mais forte. Todos nós sabemos que o Campeonato Paulista de longe, sobrando, é mais forte do que o Campeonato Paranaense. Mas o importante o importante desse vídeo, o importante de a gente saber como que está o Curitiba no Campeonato Paranaense, é principalmente ver como que o Curitiba ele enfrentou o Atlético Paranaense. Como que foi a campanha do Curitiba enfrentando o Atlético Paranaense. Então, o Curitiba ele terminou em segundo lugar na primeira rodada. Na primeira fase, primeira fase é que nem o Campeonato Paulista, né? Pontos corridos e depois vai para o mata-mata. Então, deixa eu só pesquisar aqui, só buscar aqui aonde que está o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Como que foi?
Curitiba e Atlético Paranaense. O primeiro jogo, Curitiba e Atlético Paranaense, foi 0-0. O mando foi do Curitiba. Foi um jogo 0-0, não teve muitas oportunidades, eu não vi o jogo, né? Mas pelo que vi, foi um jogo onde não deu para ter um parâmetro de como que seria o, a real situação do Curitiba. Mas o que a gente precisa entender é que o Atlético Paranaense não é um time fraco. O Atlético Paranaense já desde 2019, quando ele ganhou a Sul-Americana, ele já vem disputando os principais torneios, ele foi tirando grandes times, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana. Esse ano ele ganhou, já a segunda vez, em 2019 e 2021, ele ganhou a Sul-Americana. Então ele ganhou a Sul-Americana, agora ele ganhou contra o Bragantino, que é um time muito forte, um time bem estruturado, um time onde tem bastante jogadores promissores. E ele fez bem. E na Copa do Brasil também. Na Copa do Brasil ele foi para a final contra o Atlético Mineiro e perdeu. Mas fez jus à temporada que ele fez jus à campanha que ele disputou na Copa do Brasil. Ele eliminou o Flamengo, se eu não me engano foi o Flamengo que ele eliminou na fase mata-mata, e enfrentou o Atlético Paranaense, que na verdade vamos se colocar que Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo são as 3 melhores equipes atualmente do Brasil. Então o Atlético Paranaense ele não é um time fraco, não está um time fraco. Muitas vezes a gente não tem muita visibilidade, mas a gente sabe que todos os principalmente campeonatos de mata-mata, Copas, o Atlético Paranaense ele sempre dá trabalho, sempre é um dos, não posso falar favorito, mas a gente sabe que todo ano ele está ali incomodando. Então o Curitiba ele enfrentou o Atlético Paranaense na primeira fase, empatou 0-0, e depois ele foi para a fase mata-mata. Aí o Curitiba ganhou do Cianorte o primeiro jogo de 1-0 fora de casa, e o terceiro na volta ele ganhou do Cianorte por 3-0 nas quartas de finais. E aí na semifinal ele enfrentou novamente o Atlético Paranaense. E olha que interessante, o Curitiba ele ganhou do Atlético Paranaense dentro da casa do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. E nós sabemos que o ano passado a gente jogou lá, ganhamos também de 1-0, mas a gente sabe o quão sofrido foi pra gente sair com aqueles 3 pontos de lá. Pra mim, na verdade, pra mim, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, fora de casa, que o Santos ganhou contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, foram os jogos mais importantes, os jogos que mais a gente sofreu para ganhar. O João Paulo fez uma excelente partida, jogou muito, catou muito, foi uma pressão do começo ao fim. O ano passado, quando o Santos jogou contra o Atlético Paranaense, mas enfim, a gente conseguiu sair com os 3 pontos que foi fundamentais para a gente continuar na primeira divisão. E o Curitiba jogou contra o Atlético Paranaense, ganhou de 2-1 na Arena da Baixada, e o segundo jogo empatou 1-1. E aí ele foi para a final, está perdendo do Maringá por 1-0, o jogo está acontecendo agora, e vamos saber como que vai ser o jogo na volta, né? Mas os principais jogadores do Curitiba, pelo menos no Paranaense, são o Léo Gamalho e o Aleph Manga. Para quem não sabe, o Aleph Manga foi aquele que o Santos tentou contratar, mas por impasses, por não conseguir chegar num acordo de salário, o Santos acabou descartando esse jogador. E atualmente no jogo passado, se eu não me engano, ele fez três gols. Foi contra o Cianorte que ele fez os 3 gols e chegou na vice-artilharia. Os artilheiros são Rômulo, do Atlético Paranaense, está com 6 gols, Léo Gamalho está com 5 e o Aleph Manga também. Então a gente precisa analisar, a gente precisa entender que o Curitiba está na primeira divisão, a gente sabe que não há muita diferença técnica dos times que estão na primeira divisão para os times que estão na segunda, tanto é que o Vasco, que é um time muito importante, um time de grande tradição, time grande, por mais que está passando por um momento difícil, ele não conseguiu subir para a primeira divisão o ano passado. E o Cruzeiro é a mesma coisa. Ou seja, vou falar mais uma vez, tirando Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, os times que vêm abaixo estão paralelos aos times da segunda divisão e os times que subiram agora. Então, para mim, no meu ponto de vista, de todos os sorteios que tiveram, o time do Curitiba foi o time mais difícil que o Santos conseguiu, que o Santos vai enfrentar. De todos os times que vão disputar
todos os times que vão disputar essa fase, essa terceira fase da Copa do Brasil, Curitiba e Santos para mim são o jogo mais difícil. Só para você saber, vamos lá, vamos ver se você concorda. Vai ter o jogo de Goiás e Bragantino, ambos times estão na primeira divisão, mas a gente sabe que o Bragantino tem, assim como o Santos, o Bragantino ele tem uma vantagem. O Bragantino para mim hoje, atualmente, está melhor que o Santos, tanto é que se classificaram para a fase de mata-mata do Paulistão. Mas aí depois a gente tem Atlético Goianiense, que o nível técnico também é igualado, mas eu acho que, no meu ponto de vista, o, esses dois times estão igualados, mas não vão apresentar um futebol tão bom quanto o Santos e Curitiba. Também Ceará, Fluminense e Vila Nova, Bahia e Azures. Esse Azures é um ponto-chave, um time que foi fundado em 2018 e está na terceira fase da Copa do Brasil. Então, olha que interessante. Bom a gente frisar nesse time. Da forma que o Bahia tá se comportando, a campanha do Bahia no Campeonato Baiano não foi boa, então talvez esse Azures passe até para a próxima fase da Copa do Brasil. Então vamos dar uma atenção para isso. Juventude e São Paulo são mais dois times que estão na primeira divisão, mas o São Paulo, o nível técnico do São Paulo é bem maior do que o nível técnico do Juventude. Portuguesa do Rio de Janeiro versus Corinthians. Ceilândia versus Botafogo. Atlético Mineiro versus Brasiliense, que é o time que o nosso Zé Love joga. E Fortaleza versus Vitória. Tocantinópolis versus Atlético Paranaense. Palmeiras versus Juazeirense. Olha, esqueci até como que fala esse nome aqui. CSA, olha. CSA versus América Mineiro. Remo versus Cruzeiro. Altos versus Flamengo. E Curitiba versus Santos. Então, para mim, eu acho que por mais que o Santos seja um time bem mais expressivo, um time que tem a camisa mais pesada, um time gigante, nosso Santos é show de bola. Mas a gente não pode colocar apenas a camisa nesse duelo. A gente precisa ver o nível técnico, a gente precisa ver como esses times estão se comportando. E são 11 contra 11. Então, se o Santos não tomar cuidado, o Santos pode ser surpreendido pelo Curitiba, assim como o Atlético Paranaense também foi. Então, aqui é só para vocês entenderem quem é esse Curitiba que a gente vai enfrentar. Um time que eliminou o Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense e um time que está na final. Um time que tem Léo Gamalho, que o ano passado fez uma grande temporada pelo CSB, esqueci agora o nome do time, CRB, e tem o Aleph Manga também, que está em ascensão, um jogador bem visto. Então, se o Santos não tomar cuidado, o Santos pode ser surpreendido, beleza? Falem aí o que vocês acham desse vídeo, o que vocês concordam, o que vocês discordam, curta, comente e compartilhe, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus.